A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, meu querido amigo, a você que está nos acompanhando em mais uma escola bíblica dominical. Neste domingo, dia 19 de abril, nós queremos pedir que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor alcance a tua vida, aonde quer que você esteja. Seja aqui na cidade de São Miguel do Oeste ou, quem sabe, em outra cidade onde você nos acompanha, que Deus possa edificar a tua vida. Amados, eu vos convido a estudar juntamente comigo essa terceira lição deste domingo, e ela vai falar sobre eleição e predestinação. Eleição e predestinação é o nosso título da nossa lição deste domingo. O nosso texto áureo ele está em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, e ele diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito
de sua vontade. Tá certo? A nossa verdade prática, ela diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Tá certo, meus amados? Então aqui a nossa verdade prática, ela já vai deixar de uma forma bem suprimida, mas muito bem clara a respeito do que é, ou do qual é o objetivo, ou de que maneira podemos alcançar essa eleição ou essa predestinação. Aqui nossa verdade prática fala que, segundo a presciência de Deus, Ele nos elegeu, nos predestinou para a salvação, pois sabia que nós haveríamos de crer e também haveríamos de perseverar na fé em Cristo Jesus. Que bom que eu e você já alcançamos essa graça. Que bom que eu e você já chegamos a esse objetivo, não é verdade? Vamos à frente. A nossa leitura bíblica em classe. Eu quero convidar você a nos acompanhar. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Vamos ler até o 12º, até o número 12. Vamos ler. Carta à igreja em Éfeso, capítulo 1, versículo 4 até o 12º. Nos diz a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém, meus amados? Glórias a Deus por tudo isso. Amados, primeiramente, antes de nós adentrarmos aos tópicos da nossa lição, eu quero vos lembrar de algo que nós aprendemos lá quando fomos discipulados, quando aceitamos Jesus, recebemos aquela prévia informação, aquele prévio aprendizado para a nossa vida espiritual, e nós ali aprendemos de um Deus que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Um Deus que é onipresente, Ele tem condição de estar em todos os lugares, e também um Deus onisciente que sabe de todas as coisas. É este Deus que elege, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que tem capacidade de estar em todos os lugares, é um Deus que conhece todas as coisas, é este Deus que conhece o fim, mesmo estando no princípio, mesmo estando no começo. Tá certo, meus amados? Mais uma questão que eu quero frisar aqui para você, antes de adentrarmos a nossa introdução. Amados, nós não temos objetivo nenhum de
criarmos aqui uma batalha teológica. Não, nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor de uma forma que a Assembleia de Deus prega, da maneira que nós cremos, é dessa maneira que eu quero expressar a você. Se você, quem sabe, tem um outro pensamento ou segue uma outra forma de pensamento, conforme outros pensadores que deixaram a respeito destes assuntos as suas posições, se você defende qualquer uma destes pensamentos, o pelagianismo, também o arminianismo, o calvinismo, eu respeito a sua posição, mas aqui eu quero passar o que a Assembleia de Deus prega, o que nós cremos, certo? E neste contexto nós concordamos com a ideia de Armínio, quando ele fala sobre esta questão de predestinação e eleição, tá certo? Acompanhe-me nesta lição e nós vamos dar a introdução desta importante lição. Esta lição ela é comentada pelo pastor Douglas Batista, é o nosso comentarista deste segundo trimestre de 2020, tá certo? Vamos à frente. A nossa introdução ela diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Estes vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação, tá certo? Vamos à frente. Primeiro tópico da nossa lição, ele diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Olha o que diz a nossa lição: a eleição divina. Primeiro subtópico, eleição traz a ideia de escolha. É isso mesmo. A cada período determinado de tempo, nós escolhemos representantes para governar as nossas cidades, nosso estado e também o nosso país, certo? Então, eleição, ele está ligado, ele tem um significado de poder de escolha, poder escolher. Então, vamos ver o que a nossa lição ela nos traz. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos da escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E terceiro, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Tá certo? Ainda a Bíblia de Estudo Pentecostal, meus amados, ela afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Não tem como ser eleito se não estiver ligado em Cristo. Nós fomos eleitos de Deus, sabendo Deus, sendo Deus um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Este Deus tem a capacidade de saber quais as pessoas que responderiam de forma afirmativa para a fé em Cristo. É claro que a Bíblia Sagrada, ela vem mostrando um contexto bastante explicativo. A Bíblia vai dizer, falando de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso o apóstolo João vai narrar em Apocalipse, no capítulo de número 13, versículo de número 8. Então, se dessa maneira o é, nós temos a certeza
que fomos eleitos não de qualquer maneira. Deus escolheu a mim para a salvação, escolheu a outra pessoa para a perdição. Não, Deus deixou o que a Bíblia Sagrada nos mostra no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, a qual a Bíblia Sagrada vai nos dizer da seguinte maneira: porque Deus amou a São Miguel do Oeste. Não, amou o mundo inteiro, amou todas as pessoas, desejou salvar todas as pessoas, mas algumas pessoas se fecharam para a palavra, se fecharam para o Evangelho, rejeitaram o dom gratuito de Deus, a salvação. Por isso, a eleição. Deus elegeu aqueles que se voltaram positivamente a Ele através da salvação. A nossa declaração de fé, ela diz da seguinte maneira: Deus nos elegeu, ou Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, segundo o seu conhecimento prévio. Deus já sabia que eu e você estaríamos aptos à salvação. Sabíamos que nós esperaríamos no Senhor. Sabia que a nossa fé estaria solidificada, firmada no Senhor. Por isso, nós temos a oportunidade de sermos tratados pela Bíblia Sagrada como eleitos de Deus. Vamos à frente então, meus amados. Subtópico de número 2, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecido a todos. Como já falei, João 3,16, ele é um bom respaldo para isso. Mas também a Bíblia Sagrada nos vai mostrar mais algo. E eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia e lesse comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, nos versículos de número 4 até o versículo de número 6, a Bíblia Sagrada vai dizer que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Deus quer, Deus queria, Deus deseja que todos os homens se voltassem a Ele, tá certo? Mas nem todos responderam afirmativamente ao Senhor. Então, a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé, tá certo? Olha o que a Bíblia Sagrada também nos vai falar em Provérbios, no capítulo de número 28, versículo de número 13, a Bíblia Sagrada vai dizer que quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem o confessa e os abandona alcança misericórdia. Por isso, a salvação, então, ela ocorre, ela acontece quando o indivíduo ele se arrepende dos seus pecados e ele passa a andar num estilo diferente, ele passa a andar em uma forma de vida diferenciada pela fé em Cristo. Dessa maneira acontece então as condições para eleição. Vamos lá também para Tiago. Vamos ver o que Tiago, no capítulo 2, versículo de número 26, ele vai nos dizer: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Por isso, meus amados, não adianta de nada nós trabalharmos, fazermos sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
mas também estar na igreja, mas não andar em fé, não fazer a fé trabalhar ao nosso favor, nós estamos perdendo o nosso tempo, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que a fé sem obras, a fé que não estiver ativa em trabalho, ela é morta, tá certo? Vamos à frente ainda. Efésios, ainda no capítulo 2, versículo 8 e também versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Ele vai dizer que isso não vem de nós, mas é dom que Deus nos deu, é um presente que Deus nos deu. Ele vai dizer que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém viesse a se vangloriar, viesse a se gloriar, salvo pelo seu próprio merecimento. A Bíblia vai dizer, somos salvos pela graça. Amém? Glórias ao Senhor. Se nós fôssemos parar para pensarmos que somos salvos pelo nosso próprio merecimento, nós precisaríamos riscar o versículo de número 6 do capítulo 64 do apóstolo, ou melhor, do profeta Isaías, Isaías 64, versículo 6, quando ele diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, é algo desagradável, é algo que ninguém pode estar se conduzindo dessa maneira, tá certo? Então não podemos ser salvos pelas nossas obras. Vamos à frente ainda. O terceiro tópico ou subtópico da nossa lição, ele vai falar da seguinte maneira: vida santa e irrepreensível. Aqui a nossa lição, nosso comentarista, pastor Douglas, ele vai falar neste aspecto. O vocábulo grego ágil, santo, significa separado do pecado. Amados, para nós vivermos a fé, para nós vivermos a nossa vida com Deus, é preciso separação do pecado. Se não houver separação do pecado, não tem como nós alcançarmos a salvação. Se você olhar na sua Bíblia, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 15 e versículo de número 16, você vai encontrar a informação da seguinte maneira: mas assim como é santo aquele que os chamou, sede santo vocês também em tudo que fizerem. Amém, meus amados? É preciso viver em santidade. E ainda a nossa lição vai dizer: os termos apontam para uma santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Amados, convém também eu salientar sobre este tópico último, a plenitude da santificação. A completude da santificação nós só alcançaremos quando chegarmos no céu, mas precisamos lutar, precisamos alimentar o nosso espírito, é o que a Bíblia Sagrada vai nos orientar, a alimentar o nosso espírito, mas tirar aquilo que alimenta a nossa carne, tá certo? Tirar aquilo que nos traz prejuízo espiritual. A Bíblia Sagrada vai dizer: não porei coisas má diante dos meus olhos. É uma maneira de você não alimentar a carne, não alimentar as obras da carne, mas estar alimentando o Espírito e dessa maneira agradar ao Senhor. Essa é uma maneira de viver a santificação, tá certo? Nosso quarto subtópico, ele vai falar a nova vida dos eleitos. Vamos à frente. O tema é apresentado como exortação contra a velha conduta, tais como
mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Amém, meus amados? Vamos até aqui. Queridos, se nós olharmos no contexto geral da nossa sociedade, nós podemos encontrar várias pessoas que vivem um estilo de vida diferenciado. Se você andar pelas ruas, você vai encontrar pessoas que gostam de um estilo musical chamado rock. As pessoas que gostam deste estilo musical rock, eles se vestem a caráter, eles se portam a caráter, eles penteiam o cabelo, a vestimenta, tudo mostra o seu estilo de vida, certo? E nós, que somos eleitos de Deus, de que maneira precisamos nos portar? De que maneira precisamos nos conduzir? Isso mesmo, deixar de lado a mentira, deixar de lado o furto, deixar de lado as palavras torpes, a amargura, a ira, a cólera, a impureza, a avareza, a fornicação e também a embriaguez. Tá certo? Tudo isso nos afasta de Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo de número 7, ele vai dizer: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele começa dizendo: submetam-se a Deus. Entrem na forma que Deus estabeleceu, entrem no projeto que Deus previamente criou. É dessa maneira que nós podemos alcançar a nossa tão esperada salvação e a tão esperada vida eterna. Tá certo, meus amados? Ainda a Bíblia Sagrada vai nos falar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 18, algo interessante: fugir da fornicação. Este é um pecado a qual muitas pessoas têm deixado se alastrar. E depois a informação que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Tá certo? Ainda o próprio apóstolo Paulo ele vai falar aos Gálatas no capítulo 5, no versículo de número 16, ele vai dizer: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém, meus amados? Tá certo? Vamos ao nosso tópico de número 2. Predestinados para filhos de adoção. A predestinação é o nosso primeiro subtópico, e ele diz assim: o termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia Pentecostal de Estudo esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Amados, já comentamos antes sobre este respeito, mas convém vos lembrar que Deus é um Deus que na sua presciência nos predestinou, nos elegeu, certo? Porque Ele é um Deus que conhece todas as coisas desde o princípio. Nada fugiu do controle de Deus, nada fugiu do plano de Deus. Tudo caminha conforme o projeto que Deus estabeleceu. Tá certo? A salvação, Deus
ele sempre planejou. Nós lemos ou falamos sobre Apocalipse 13, versículo 8, sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, fazendo uma alusão a Jesus Cristo que haveria de morrer na cruz do Calvário, tá certo? Então aqui a nossa lição vai falar que predestinar significa determinar antes. Deus determinou antes de tudo aqueles que haveriam de ser salvos. Deus sabe quantas pessoas vão responder positivamente à salvação, tá certo? Deus sabe dessa maneira. A nossa declaração de fé, ela ensina que a predestinação dos salvos, ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseverarão até o fim. Logo, foi da vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los filhos de Deus. Amados, então, sobre a predestinação, é importante que você grave isso. Predestinação é o mesmo que determinar antes, preparar antes, projetar antes, certo? Isso quer dizer, então, predestinação. Nosso segundo tópico desta parte, ele vai falar sobre filhos de adoção. E aqui o comentarista ele traz uma explanação sobre Paulo fazendo uma analogia que não era comum em Israel, não era comum entre o povo judeu a questão de adoção, mas dentro do Império Romano, dentro do Império da Grécia, você vai ver, vai ser encontrado, então, este costume de adoção, aonde a pessoa era adotada e passava a receber o nome da família que o adotava, mas também recebia o direito à herança daquele que o adotava. Quanto a nós, a Bíblia vai falar que, segundo o beneplácito da sua vontade, ele assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Deus nos amou. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus é amor. E Ele sendo amor, Ele amou-nos de uma forma tão imensa e desejou nos adotar como filhos por intermédio de Cristo Jesus. Tá certo? Essa posição, diz ainda o nosso comentarista, que essa posição nos é imerecida. Nós não merecíamos, mas contudo aprove ao Pai fazê-la assim. Tá certo, meus amados? Vamos à frente ver o que a palavra do Senhor ainda nos traz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. O apóstolo João, ele vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, aí o apóstolo João, corroborando com a ideia do apóstolo Paulo, a qual ele fala sobre a adoção. Tá certo? Vamos à frente ainda. Terceiro subtópico, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em plena comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. É o que acabamos de mencionar anteriormente. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou
as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Amados, isso é de uma importância gloriosa, né? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo, ele faz morada em nossa vida. E então ele desenvolve em nós o fruto do Espírito, né? O caráter de Cristo, a imagem de Cristo na nossa vida. E então nós vamos ver que algumas mudanças começam a serem registradas na nossa vida. A nossa forma de viver, aquele que mentia não mente mais, aquele que vivia uma vida na ira, no pecado, na devassidão, agora ele começa a viver de uma forma diferente. Se quem sabe eu falo com alguém que viveu outrora dessa maneira, glorifique ao Senhor, porque o fruto do Espírito Santo já está agindo na sua vida, tá certo? Vamos à frente ainda. Quase no final ainda deste tópico, nosso comentarista ele diz: então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados ou de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. E isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso é maravilhoso. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar a Bíblia Sagrada falando lá no Velho Testamento ainda, no livro do profeta Jeremias, capítulo bem conhecido, capítulo 33, versículo de número 3. O profeta Jeremias, ele traz uma informação dentro deste contexto. Ele vai dizer: clama a mim. Deus falando com o homem: clama a mim, eu responder-te-ei. Aqui nós vamos ver que Deus está desejoso por um relacionamento com o homem. Que Deus está desejoso por ter intimidade, por ter comunhão com o homem. Ele vai dizer: clame a mim, fale comigo, ore a mim, e eu vou responder você. Vou anunciar a você, vou contar a você coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que você ainda não sabe. Amados, nós estamos num período de confinamento, mas não foi-nos confinado direito ainda. Não nos foi tirado ainda o direito de clamarmos e sermos respondidos. Se você olhar para a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Amados, nós estamos em tempos de buscarmos relacionamento com Deus. E eu aproveito este momento para lembrar você tem estado conosco na nossa campanha de oração da madrugada? Tem estado conosco no período de oração que compreende a parte da manhã e também a parte da tarde? Tem feito algo mais para esse relacionamento estar solidificado com o Senhor? Se você não tem feito, eu vos convido a fazer dessa maneira, tá certo? A colocar a sua fé em ação, porque a Bíblia Sagrada, ela vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos à frente ainda. Nosso terceiro subtópico, terceiro tópico, vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. E aqui o nosso comentarista ele vai falar: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou
incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e que se convertam dos seus maus caminhos, conforme Atos capítulo 17 e versículo 30. Nas 6 vezes em que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu uns que vão para o céu e outros para o inferno. A nossa declaração de fé assevera que predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Amados, então, falando sobre predestinação e salvação, aqui o nosso comentarista, ele vai dizer que Deus não predestinou ninguém. Há algumas pessoas que pensam de forma diferente, mas não é o que a Bíblia Sagrada nos orienta. A Bíblia Sagrada nos diz, ela vai nos trazer essa informação que Deus amou o mundo inteiro, desejou salvar o mundo inteiro, mas nem todos quiseram aceitar o dom gratuito de Deus, tá certo, meus amados? Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Vamos à frente ainda, meus amados. A predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Amados, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada em diversos textos, como o texto a qual o apóstolo João, capítulo de número 15, versículo de número 16, aonde ele vai dizer, que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Ele olhou para a humanidade, ele olhou para o homem que estava enlameado pelo pecado e deixou então o seu projeto, deixou o seu propósito se concretizar na nossa vida, dando o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que cresce pudesse ser alvo da salvação. Ok, meus amados? Tá certo? Vamos à frente ainda. Neste tempo onde nós estamos vivendo, onde muitas pessoas têm se apostatado da fé, onde muitas pessoas têm se desviado da presença do Senhor, as palavras a qual Josué deixa no capítulo de número 24, versículo de número 15, elas soam de forma tão intensa na nossa vida. Josué, ele diz, para que o povo escolhesse a quem quisesse servir, mas ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo, a minha fé está em Deus, a minha fé está no meu Senhor, no meu Deus, no meu Salvador. Aleluia, que eu e você também possamos ter essa condição de crermos, de esperarmos, de não desanimarmos na nossa fé, mas a cada dia estarmos
convicto que em breve Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e então nós, que de antemão já fomos chamados, já fomos escolhidos, já fomos, conforme diz a nossa lição, eleitos em Deus, predestinados para a salvação, não porque somos melhores do que qualquer outra pessoa, não, mas porque entendemos, compreendemos, recebemos o Evangelho de Cristo e nos entregamos totalmente ao Senhor, depositamos a nossa fé no Senhor, então podemos ter esse direito de herdar as mansões celestiais, de ter um nome escrito no livro da vida. Mas se quem sabe esta palavra chega a você, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, quem sabe esta palavra pode estar chegando a alguém que ainda não deu um passo na sua fé, em aceitar Cristo como Salvador. Eu quero convidar você, entregue a sua vida hoje mesmo ao Senhor, confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa então também ter o direito de ser chamado filho de Deus, herdeiro das mansões celestiais. Tudo mostra, os acontecimentos mostram, Cristo está voltando, aleluia, Cristo está voltando para buscar a sua igreja, que eu e você possamos estar preparados para este tão glorioso dia. Amém? Eu quero orar com você. Soberano Deus e eterno Pai, nós temos falado de forma breve a Tua palavra, Senhor, falando, Senhor, a respeito de eleição e também predestinação, Senhor, a qual a Tua palavra nos mostra que fomos eleitos em Ti, Senhor, através do ato salvífico da cruz, Senhor, foi-nos dado o direito, foi-nos dado a condição, Senhor, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados moradores, Senhor, ou pessoas que estarão indo morar nas mansões celestiais. Paizinho querido, se há, Senhor, neste momento, pessoas que comigo oram, Senhor, e entregam as suas vidas a Ti, Senhor, reconciliam-se contigo, Senhor, neste momento, que os seus nomes também possam estar escritos no livro da vida e possam eles ser chamados de santos e eleitos em Ti, Pai. Assim eu peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, fique por aí, chame as crianças, porque daqui em diante nós vamos ter a escola bíblica do departamento infantil. Por isso, eu vos convido então a assistir a uma linda história, mas também convidar as crianças para participar dos louvores, fazendo gesto, porque dessa maneira eles estarão interagindo e relembrando que na igreja eles louvavam ao Senhor com gestos também, tá bom? Deus abençoe, um ótimo domingo, até daqui a pouco, porque às 19 horas nós temos uma live muito importante, uma palavra do céu para o teu coração, e eu quero convidar você a estar conosco também às 19 horas para o culto dominical. Que Deus abençoe, até mais.